Bom dia, turminha do segundo ano. A gente está chegando aí na nossa segunda parte do nosso conteúdo. No caso, como eu falei, essa semana a gente ia ter duas videoaulas. Essa é a segunda videoaula, provavelmente hoje é quinta-feira. E, quer dizer, para vocês é quinta, para mim não é quinta. Para mim ainda está no final de semana da semana passada. Enfim, mas vamos lá. Galerinha, página 25, a gente vai entrar aí no último assunto para encerrar esse capítulo 15, ok? E o módulo 5 também. A gente vai falar do Brasil e as migrações. A gente vai ver aí o modelo de migrações, os fluxos de migrações, os fatores que levaram a essas migrações. Turminha, a gente tem desde o fluxo migratório de estrangeiros aqui no Brasil, final do século XIX e século XVIII, como também as migrações internas. E essas migrações internas têm um fluxo aí devido a diversos fatores, como o fator econômico, a galera saindo lá do Nordeste, indo para o Sudeste ali, na época da industrialização ali do Sudeste e Sul, teve aquele fator também agropecuária, expansão agropecuária aí, a galera saía do Nordeste indo para o Centro-Oeste, e com o tempo, essas migrações não ocorreram só do Nordeste aí para o Sudeste, Centro-Oeste e Norte, começou a sair do Sul também, começou a ter uma série de focos migratórios, não só destinos. Não só os destinos se variaram, mas também as origens das migrações variaram bastante. Galera, a história das migrações ela não é algo novo assim, enraizado nas raízes do povo brasileiro. Desde os primórdios lá, desde a época dos povos indígenas aqui, os povos indígenas migravam. Por quê? Porque os povos indígenas, a gente já até estudou sobre isso, a gente falou sobre isso, eles eram nômades. Ou seja, eles ficavam num território ali, então ali eles coletavam, eles caçavam, depois eles se mudavam para outro território, que era o tempo desse primeiro território aqui se recuperar. Então eles eram nômades e nisso eles foram espalhando as aldeias indígenas por todo o território nacional. Lógico. Isso foi um processo lento e bem gradual, diferente ali depois do século XIX, onde já tinha feito estradas e, enfim, onde a expansão, a facilidade para se deslocar havia aumentado. Nessa época aí era mais difícil, então eles iam a pé e, enfim, era algo bem gradual, foi algo lento e gradual aí. Durante anos e anos eles foram migrando. Ok, galera? Turminha? Um dos fatores aí dessas migrações foram os ciclos econômicos. A gente tem no século XVIII o ciclo do ouro, ou seja, foi descoberto o ouro aqui no Sudeste, então a galera veio lá do Nordeste, desceu. Lembre-se, o foco da colonização tinha sido lá o Nordeste, e eles começaram a descer pelo litoral aí em busca de ouro, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, esses aí eram focos aí como se diz, de ouro aí, foi encontrado ouro, então as migrações começou aí, essas migrações internas. Depois, a gente tem aí no século XIX e XX, o ciclo da borracha. A borracha já foi descoberta no norte, ali, lá na Amazônia, e a seringueira é uma planta específica que era, pelo menos, da floresta amazônica. Depois teve algo que vocês até podem pesquisar sobre biopirataria, ou seja, levaram sementes de seringueira para outros países, eu esqueci qual foi o país ao certo, não sei se foi Inglaterra ou se foi Holanda, e também começaram a cultivar a borracha lá. Mas enfim, voltando. Teve o ciclo da borracha aí, que fez com que os focos migratórios mudassem também para o norte do país. E aí vocês ficam assim, professor, mas foi só isso? Não, teve vários outros setores, como drogas do sertão também. Tudo isso foi levando as pessoas ali para no caso, para o extremo norte ali do Brasil, e o centro-oeste aqui teve a expansão agrícola. Enfim, são muitos fatores, ok? Turminha, vocês podem observar aí nas migrações internas no último século, no caso aí na página 26, que o foco migratório, vocês podem observar lá na página 27, ok? Tem um mapinha lá e tem o esquemazinho dos focos migratórios. Vocês podem observar que de 1950 até 2010 os fluxos mudaram bastante. Observem que, primeiro,
nesse primeiro foco aí, que é de 1950 a 1970, vocês podem ver que boa parte dos fluxos migratórios é saindo do Nordeste e indo para o Sudeste. E do Nordeste indo para o Norte, tanto o Amazonas como o Pará. E ali tem uma parte do Sudeste também, que está indo ali para o Norte, quase tudo ali está indo para o foco, estava Sudeste e Norte, ok? Centro-Oeste também, levando em consideração aí o Mato Grosso. Por quê, galera? Nessa época, teve alguns fatores, como o minério, um mineral com valor comercial, então aí foram descobertos jazidas de ouro e diamante e tudo mais. As novas fronteiras agrícolas foram descobertas aí. E, turminha, vocês podem observar que o fluxo migratório nessas regiões aí, principalmente lá em 1970 e 1980, ele não ficou só no Amazonas, também foi para o Acre ali. Ou seja, o fluxo migratório ele começou a se expandir de forma muito grandiosa. Vocês podem observar até que a seta que vem do Nordeste para o Sudeste, ela ficou mais estreita. Isso quer dizer o quê? Que o fluxo migratório, embora grande, ele diminuiu bastante. E vocês podem observar que não só tinha um fluxo de intra-regiões ali, entre as regiões, como também começou a gerar um fluxo intra-regional. Como vocês podem observar nesse segundo mapa aí, de 1950 a 2010, que os fluxos eles começaram a ocorrer também entre as regiões, e não só de regiões para regiões, por exemplo, do Nordeste para o Norte, do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Centro-Oeste, do Sul para o Centro-Oeste, do Sul para o Norte, começou a ocorrer dentro das próprias regiões ali. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que poderia estar havendo um avanço ali na urbanização, ou seja, polos industriais sendo desenvolvidos, fronteiras agrícolas ali, a expansão agrícola, investimento em vários setores, como se diz, advento de a melhoria das rodovias. Isso facilita a locomoção ali das populações, ou seja, e facilitando a locomoção das populações, isso facilita também o fluxo migratório. Então, intra-regiões, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a economia e com a infraestrutura. Ou seja, a economia ela está melhorando ali, tem mais ofertas de emprego nas capitais ou até afastado um pouquinho das capitais, embora, se vocês olharem no mapa aí, a densidade demográfica do país, vocês vão ver que está concentrada no litoral e nos estados que não são do litoral aí. Vocês podem observar que geralmente o fluxo ou a concentração populacional está ali em volta das capitais. Turminha, nisso a gente pode ver aí que teve um desenvolvimento, ok? Esse desenvolvimento ele ajudou bastante aí na dispersão da população aí pelo território nacional. Um dos fatores que mais levou assim a população para o Centro-Oeste foi justamente a criação de Brasília, que começou ali na década de 1950 e foi entregue ali em 1960. Essa construção de Brasília teve um fator importantíssimo nesse fluxo migratório. Por quê? Porque começou a vir pessoas tanto do Nordeste quanto do Sul, Sudeste, até do Centro-Oeste também, do Norte, tudo para trabalhar aqui na construção da capital federal. Muitos não retornaram, muitos fixaram residência aqui, onde acabou surgindo as cidades satélites ali, como Ceilândia, Planaltina, essas regiões em torno aí de Brasília em si, ok? E essa galera que começou a... E essa galera que veio para trabalhar aqui e se fixaram aqui, eles foram chamados de candangos, ok? E como eu citei o exemplo aí, teve a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, ela ocorreu com o quê? Com incentivo governamental para trazer o povo para o centro do país. Eles tinham até o lema, erroneamente aí, que era levar homens sem terra para uma terra sem homens. Isso tanto para o Centro-Oeste para o Norte. Galera,
só que esse termo aí, ele é totalmente pejorativo. Ah, professor, mas não tem nada a ver. Galera, na verdade, ele ignora a existência dos povos indígenas que viviam nessa região e que vivem ainda nessa região. Poucos, atualmente poucos, porque essa expansão, tanto agrícola quanto do minério, de mineração, tem prejudicado bastante. Mas isso acaba se tornando um termo pejorativo, porque lá existiam pessoas sim, tinham homens lá, mas eles acabavam ignorando essa situação, ok? Turminha, vamos lá para a... Não, esqueci. Tem também os fatores estruturais da economia, ou seja, o governo ele cedia terras ali para as pessoas plantarem, incentivos fiscais, eles abaixavam impostos ali, tanto para as indústrias irem para o centro do país, porque se a indústria for, ela também vai atrair o quê? Vai atrair população para lá. Atraindo populações para lá, acaba se urbanizando essa região. E a gente também pode levar em consideração que esse fator ele acaba gerando o êxodo rural, ou seja, lembra lá que 150 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas urbanas e que até 1960 ou 70 essa população o Brasil era majoritariamente população rural. Esse foi um dos fatores que acabou influenciando, ou seja, o desenvolvimento industrial acabou levando as pessoas para viver nas cidades, ok? Em busca de trabalho. Galerinha, vamos lá para a página 28. Tendências recentes, mudanças no fluxo migratório, reforço das migrações intrarregionais e de retorno. Galera, o que é isso? O que é essa migração de retorno? Vocês podem... porque aqui não tem um gráfico mostrando esse tipo de migração, mas na página 27 tem apenas um modelo aí, tem um modelo aí que dá para vocês verem um tipo de migração de retorno. Ou seja, olhem aos primeiros focos, a galera estava saindo do Nordeste, mas não estava voltando. Essa migração de retorno é quando as pessoas saíam, no caso dos seus destinos ali, onde elas tinham ido, e estavam voltando para suas terras de Natal. Isso lembra até aquela série que tinha no Gugu, De Volta para a Minha Terra. Esse De Volta para a Minha Terra é um exemplo, lógico, aquilo ali, em pequena escala ali, mostrava uma família voltando. Mas dali dava para vocês verem o desejo da população, muitas vezes, de voltar para sua terra natal ali no Nordeste. Isso ocorria por quê? Porque nem todos que se mudaram, saíram do Nordeste e foram para o Sudeste e Centro-Oeste em busca de trabalho e melhores condições de vida, conseguiram isso. Uns se distanciaram da família, sentiram saudade e queriam voltar. Outros conseguiram e se fixaram ali, mas ainda queriam voltar mesmo assim. Outros não conseguiram emprego e a situação ficou bem ruim de formas que eles precisavam voltar. Então, isso acabou gerando o quê? A migração de retorno. E um dos fatores, assim, que acabou auxiliando aí como se diz, essa migração de retorno e a migração intrarregionais foi porque no Nordeste, principalmente nas últimas décadas aí, começou a ter bastante auxílio ali para os moradores do Nordeste, que antigamente quase não tinha, ou seja, a pessoa do Nordeste era esquecido. Então, os últimos governos, eles começaram a quê? Teve criação do Bolsa Família, teve a criação do Bolsa Família e outros incentivos aí para a população carente do Nordeste. Ou seja, a população que tinha saído dali, ela preferiu voltar ali para ter acesso a esses recursos com mais facilidade. Porque talvez onde eles estavam, a sua condição de vida ali talvez não era tão boa. E isso acabou levando com que a população acabasse saindo do Sudeste, voltando, principalmente do Sudeste, né, e voltando ali para o Nordeste, ou indo para outras regiões também. Isso acabou levando ali uma desconcentração populacional. Turminha, a gente temos aí o desafio de ser migrante. Grande parte do desafio dos migrantes são o quê? A conseguir trabalho. Às vezes, muitos, eles vêm de outras regiões, eles mudam de região para região sem ter um emprego ainda definido. Ou seja, eles chegam lá, juntam uma graninha lá na terra deles, vão para essa outra região ali, e depois deles se fixarem nessa região, eles começam a ir atrás de emprego. Nem sempre eles conseguem. E aí é onde eles acabam retornando. Muitos acabam retornando. Outros conseguem fazer bicos, ou eles conseguem empregos
bem baixos mesmo, análogos à escravatura, vou colocar assim, ou seja, quase sem direito, sem carteira assinada, e isso é uma situação, pode-se dizer, quase que humilhante. Muitos têm que trabalhar em canaviais o dia todinho, o que acontece muito. Eu tenho um amigo meu aqui que ele foi, eu acho que ele foi para o Tocantins ou foi para o Piauí, teve uma época que ele teve que trabalhar em canaviais, por quê? Porque ele não estava conseguindo um emprego. Isso é para vocês terem ideia dessa dificuldade do ser migrante. Sem falar que ficar afastado ali da sua terra é algo bem difícil. Como dizem, não há lugar melhor que o nosso lá, ou seja, com as nossas tradições e tudo mais. Por isso que em várias regiões ainda tem essa tentativa aí de não deixar as tradições morrerem, ou seja, a gente sabe que aqui Brasília ela foi feita por pessoal de várias regiões, inclusive principalmente o Nordeste. E tanto que aqui a gente ainda tem algumas feiras, alguns eventos aí voltados justamente para a população nordestina, que é justamente para eles para ter manter essa cultura nordestina viva ainda, para não deixar essas tradições morrerem. Porque muitos que estão aqui, provavelmente, talvez não tenham voltado mais para suas origens lá no Nordeste. Então eles tentam fazer o quê? Trazer um pouquinho dessa tradição ali para não deixar essa cultura morrer, ok? E também para o pessoal, para o povo nativo aqui do Centro-Oeste conhecer um pouquinho mais dessa cultura nordestina. Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. A nossa aula ficou bem curtinha. Espero que tenha ficado bem tranquilo também. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei à disposição aí no WhatsApp. E eu deixo a atividade da página 31 e 32 para vocês, ok? Então fiquem bem e até a próxima.